Fala pessoal, vocês estão no canal Sabe Explica. O jogo de hoje é Alhambra. Alhambra é um jogo de 2003 do autor Dirk Henn, publicado aqui no Brasil pela Devir. Quer dizer, essa cópia que eu tenho aqui é um pouco antiga, ela é da Flick Games, emprestada pelo meu irmão, mas atualmente quem publica o Alhambra aqui no Brasil é a Devir. Em Alhambra nós vamos estar tentando construir Alhambra, o Palácio de Alhambra, lá em Granada, considerada a grande maravilha da arquitetura moura na Espanha. E não é um jogo que dá para jogar de 2 a 6 jogadores. A versão com 2 jogadores, ela tem algumas alterações que eu posso explicar lá no final do vídeo. A versão padrão, digamos assim, vai de 3 a 6. Certo? Em Alhambra, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter esse tabuleiro aqui, que é o expositor, né? A palavra me fugiu aqui. É o expositor das fichinhas. Nós vamos ter as fichinhas que vem dentro desse saco aqui, que nós vamos usá-las para construir a Alhambra. Cada jogador, nós vamos ter esse outro tabuleiro aqui, que é o tabuleiro de contagem de pontos. Eu vou deixar ele um pouco longe aqui do enquadro da câmera, só para melhorar o enquadramento, mas ele é apenas para contagem de pontos, certo? Não tem mais nenhum outro segredo nele. Cada jogador vai escolher a sua cor, receber um marcadorzinho desse para colocar lá no tabuleiro de contagem de pontos. Vai receber uma ficha inicial como essa, que representa a fonte dos leões, o centro da nossa Alhambra. Vai receber um outro marcadorzinho idêntico àquele, que vai posicionar aqui na sua ficha inicial. Esse outro aqui tem uma função meramente ilustrativa, assim, não serve para muita coisa em termos de jogabilidade, serve para facilitar a visualização, né? Quando você bater o olho na Alhambra, você já conseguir identificar de primeira onde é que está a sua ficha central. E isso vai servir para uma coisa lá na frente que vocês vão entender já já. Recebe ainda cada jogador uma cartelinha como essa, que é a sua reserva. Temos aqui, como eu disse, dando um exemplo de uma partida de 3 jogadores. Temos aqui ainda as cartas, certo? O baralho. Desculpa um caminhão passando aqui na rua, só um segundo. Pronto. Esse baralho representa diferentes tipos de dinheiro, certo? São 4 tipos ao todo: azul, amarelo, verde e laranja. Dentro da temática do jogo, nós estamos contratando construtores de toda a Europa e norte da África para ajudar a construir a Alhambra. E é como se cada construtor apenas aceitasse receber o dinheiro na sua respectiva moeda. E por isso a gente vai ter vários diferentes tipos de moeda, e fazer uma gestão dessas cartas que representam as moedas é algo muito importante no jogo, como vocês verão. Então, no começo do jogo, você vai pegar e fazer uma distribuição inicial de dinheiro para os jogadores. Essa distribuição inicial segue uma lógica bem interessante, porque os jogadores não vão necessariamente receber a mesma quantidade de dinheiro, nem vão receber necessariamente a mesma quantidade de cartas. Existem cartas de diferentes valores, vão de 1 a 9. Na verdade, cada jogador vai receber uma quantidade de cartas até que a soma total do seu dinheiro chegue a no mínimo 20. Então, por exemplo, digamos que o primeiro jogador, você embaralha muito bem as cartas, né? Escolhe alguém para ser o distribuidor de cartas. Digamos que o primeiro jogador recebeu carta valor 9. Outra de valor 5. 9 mais 5 já deu 14. Outra de valor 7. 14 mais 7, 21. Não é isso? Então pronto, parou aqui. Esse jogador vai começar a partida com apenas 3 cartas que somam 21. Digamos que para o segundo jogador, nós teremos 3, mais 7, 10, mais 6, 16, mais 4, 20, mais 2... Aliás, desculpa, que chegou em 20 e parou, né? No mínimo 20 ou mais. Então o segundo jogador já teria um total de 20 pontos, 20 dinheiros, divididos em 4 cartas. Então nem a quantidade de cartas vai ser igual para todo mundo, nem o valor do dinheiro vai ser igual para todo mundo. Dependendo da sua sorte, você pode ter desde 20 dinheiros exatos até 28, né? Dependendo da combinação das cartas que saírem para você. E aí o primeiro jogador, o jogador inicial, vai ser aquele que tiver nessa distribuição inicial de dinheiro a menor quantidade de cartas. Em caso de empate, nós vamos para quem tiver, dentre os empatados, quem tiver a menor quantidade total de dinheiro. Persistindo o empate, você escolhe o jogador inicial pelo método que você quiser, certo? O manual sugere o jogador mais jovem. Então você vai pegar aqui o restante das cartas, além daquelas que já foram distribuídas para os jogadores inicialmente, vai sortear 4 para formar aqui uma reserva inicial. Essas 4 se deixam viradas para cima, aqui perto do tabuleiro do expositor, certo? Deixa essas 4 viradas para cima, as outras por perto, formando um monte de compras. Você vai pegar ainda o saquinho aqui,
e vai sortear 4 fichas iniciais para colocar lá no expositor, aleatoriamente. Coloca aqui, ó. Você pode colocar aleatoriamente, mas se tiver algum jogador meio chatinho na mesa e fizer questão de dizer, por que você colocou nessa e não naquela, ele traz uma ordem aqui, 1, 2, 3, 4, para que você siga essa ordem. Lá no final do jogo, quando estiver acabando as fichas, isso pode acabar vindo a ser relevante. Ou até para um jogador não achar ruim, porque você... se está sendo sorteado aleatoriamente, não faz diferença, né? Mas aqui tem um cara chato para questionar, então você segue sempre essa ordem. As fichas que você sorteia do saco, você posiciona nessa ordem. 1, 2, 3, 4. E a gente está quase pronto para começar o jogo. Para concluir a preparação, vou afastar aqui só para melhorar o enquadramento. Para concluir a preparação, você vai pegar as cartas que sobraram no baralho aqui de dinheiro, vai dividir em 5 montes aproximadamente iguais. A regra diz exatamente isso, que são aproximadamente iguais. Então não precisa se preocupar em dividir exatamente. De novo, se tiver um cara chato e vocês fizerem questão de dividir exatamente igual, nem sempre vai dar, né? Só se por coincidência der um número múltiplo de 5. Mas você faz assim mais ou menos tão igual quanto possível. E aí você estabelece aqui os montinhos. 1, 2, 3, 4 e 5. Você vai pegar essas 2 cartas. Essas aqui estão de fora porque no nosso exemplo foi as cartas dos jogadores, né? Essas 2 cartas aqui que são as cartas de pontuação. Temos a carta A e a carta B. A carta A você vai posicionar no segundo montinho e a carta B você vai posicionar no 4º montinho. E aí você embaralha muito bem para que elas fiquem ali pelo meio. Opa! Não estou embaralhando tão bem assim, né? Mas no jogo embaralha melhor do que isso. E aí, por fim, você empilha as cartas sem embaralhá-las novamente. Então, se elas estavam assim, 1, 2, 3, 4, 5, aquela carta A foi posicionada aqui, a carta B foi posicionada aqui. Então, você vai empilhar dessa forma. 1 em cima do 2, o 2 em cima do 3, o 3 em cima do 4 e o 4 em cima do 5. De maneira a garantir que, ao longo do jogo, como vocês devem estar imaginando, essas cartas vão sendo, esse baralho de compras vai sendo, as cartas vão sendo puxadas de cima para baixo. Então a carta A vai aparecer mais ou menos por aqui, a carta B vai aparecer mais ou menos por aqui. Isso é uma forma de garantir que elas não vão aparecer nem muito perto do começo do jogo, nem muito perto do final, nem muito perto uma da outra, né? Vai dar mais ou menos ali uma distância boa. Posiciona esse baralho de compras ali por perto e a gente está finalmente pronto para começar a jogar. Então como é que se joga? Cada jogador, você escolhe, como eu disse, o jogador inicial vai ser aquele que tiver menos cartas de dinheiro naquela distribuição inicial das cartas. E cada jogador, na sua vez, vai realizar uma de 3 ações possíveis. A primeira ação possível que o jogador pode fazer é puxar uma carta para a mão. Puxar cartas para a mão. Como é que funciona isso? Você pode puxar uma única carta de qualquer valor dentre essas 4 que estão reveladas aqui. Ou você pode puxar mais de uma carta, desde que o somatório de valores dessas cartas que você está puxando dê no máximo 5. Então, nesse nosso exemplo aqui, eu poderia puxar essa carta de valor 9, essa carta de valor 8, qualquer uma dessas 2 de valor 2, mas se eu quisesse, eu também poderia puxar ambas as cartas de valor 2. Por quê? Porque a soma delas dá menos do que... dá até 5, né? 5 é o máximo. Então você pode puxar 2, 3, até mesmo as 4 cartas, se você quiser, desde que somando todas elas dê no máximo 5. Se for 6 ou mais, aí já não pode. Ou você pode puxar uma única carta de qualquer valor. Então digamos que aqui eu queira... deixa eu dar uma olhadinha aqui quais são as cartas que eu tenho na mão. Digamos que aqui eu quero puxar esta carta aqui de valor 8. Pronto, puxei uma única carta. O valor pode ser maior do que 5, porque é uma carta só. Se for mais do que uma carta, é que você precisa respeitar aquele teto de 5. E pronto, essa foi a primeira ação possível. Ao finalizar a sua jogada, você puxa a primeira carta aqui do monte e repõe, de maneira a nós sempre termos um estoque aqui, um mostruário, um expositor, de 4 cartas disponíveis para serem puxadas, certo? Vamos agora para a segunda ação possível, que eu diria que é a principal ação do jogo, que é construir a sua alhambra. Na verdade, é adquirir pecinhas aqui do expositor. Cada peça representa um tipo diferente de construção, né? A alhambra, na verdade, é um complexo de construções, é um enorme palácio lá, considerado, como eu disse, a obra-prima da arquitetura moura na Espanha, na cidade de Granada. Então nós temos aqui diferentes tipos de construções. Cada construção aqui no nosso expositor, como você pode ver, está associada a um tipo de dinheiro. Como eu disse, é como se os construtores fizessem questão de receber o dinheiro na sua moeda local. Temos aqui a moedinha verde, que é o dirham, a moedinha laranja, que é o ducado, a moedinha azul, que é o dinar, e a moedinha amarela, que é o gulden, né?
florim, eu acho que é a tradução mais correta para golden. Me corrija se eu estiver errado. Então, você, para fazer essa segunda ação, você vai, usando as cartas de dinheiro que você tem na mão, comprar uma fichinha lá do mercado. Aí temos um detalhe importante que é o seguinte, como eu disse, a fichinha para você comprar, você tem que ter não só a quantidade, quanto o tipo do dinheiro específico. Onde é que eu vejo a quantidade? Vê aqui na própria fichinha. Esse número grande que está aqui logo abaixo da ficha indica o custo dela. Então essa aqui vai custar 8 moedas. Do tipo verde, porque ela está aqui no mostruário verde. Essa aqui vai custar 6 moedas. Do tipo laranja, porque ela está aqui no mostruário laranja. Essa aqui vai custar 9 azuis. Essa aqui vai custar 5 amarelas. Então, digamos que eu queira comprar aqui esta daqui, que custa 8, da cor verde, porque ela está lá no mostruário verde. Então, eu descarto essa carta 8, ela vem aqui para um monte de descartes e posiciono essa ficha na minha alhambra. Antes de explicar as regras de posicionamento, vamos explicar um detalhe que é central do jogo, que é o seguinte. Se você... não existe troco, na verdade. O detalhe é esse, não existe troco. Se você, na hora de fazer essa compra, você pode gastar uma ou mais cartas da sua mão, desde que sejam da cor exigida e desde que sejam no mínimo do valor exigido. Mas não existe troco, ou seja, se passar daquele valor mínimo, por exemplo, se eu quisesse comprar essa carta aqui, que custa 6, essa ficha aqui, que custa 6, da cor laranja, eu tenho uma carta 9 e uma carta 5. A carta 5 não é o suficiente. A carta 9 eu até tenho, mas aí sobraria, né? Estaria passando. Então eu desperdiçaria, digamos assim, 3 dinheiros, porque não tem troco. Eu poderia comprar a ficha sem problema, mas eu estaria desperdiçando, digamos assim, 3 dinheiros, já que não tem troco. Então, uma parte fundamental do jogo é você fazer essa gestão da mão, sempre buscando puxar cartas aqui, pensando nas fichinhas que você pretende comprar mais adiante, de maneira a, sempre que possível, não desperdiçar esse troco e fazer como eu acabei de fazer ainda há pouco, ou seja, gastar a quantidade exata de dinheiro. E aí é onde entra o pulo do gato, porque se você gastar a quantidade exata de dinheiro, se você não desperdiçar esse troco, né, o troco que não existe, como eu disse, se você gastar a quantidade exata de dinheiro, você tem direito a fazer uma segunda jogada. Essa segunda jogada pode ser de qualquer um dos 3 tipos. O primeiro tipo, que é puxar cartas. O segundo tipo, que é esse que nós estamos explicando agora, é adquirir fichas. E o terceiro, que nós ainda vamos explicar. Se você, ao fazer essa jogada extra, você fizer novamente uma jogada desse segundo tipo, ou seja, de adquirir novas fichas, e nessa segunda jogada você novamente conseguir comprar pelo valor exato, sem desperdiçar troco, você pode fazer de novo uma nova jogada e assim por diante. Sempre que você compra uma fichinha ali pelo valor exato, sem desperdiçar troco. Digamos aqui no nosso exemplo que eu gastei, por exemplo, essa carta aqui de valor 7 para adquirir essa ficha aqui, que custa 5 do tipo amarelo. Nesse caso eu desperdicei troco, né? Porque não custava 5, eu gastei 7. Então eu não vou ter direito a fazer uma terceira jogada. Mas o ponto é esse, é que se você conseguir ali fazer uma jogada genial, onde você vai sempre puxando as cartas, sempre pelo valor exato, sem sobrar troco, você pode chegar a fazer até 5 jogadas, né? Porque o limite máximo é a quantidade de fichinhas que tem aqui, porque elas não são elas só são repostas no final do turno, certo? Você só repõe elas imediatamente antes de passar a vez para o seu adversário, para o seu vizinho da esquerda. Então, portanto, como só tem 4 fichas aqui, você pode fazer no máximo 4 jogadas extras. E a quinta jogada seria uma jogada de outro tipo, né? Ou do tipo de comprar cartas, ou do terceiro tipo, que eu ainda vou explicar. Enfim, tudo isso para explicar que você, ao fazer uma compra como essa, se você pagar o valor exato, sem sobrar troco, você... Se passar do valor exato, você desperdiça o troco, ou seja, você não recebe de volta a diferença. E se você conseguir fazer a compra no valor exato, você tem direito a uma segunda jogada, que pode inclusive ser desse mesmo tipo, que se novamente você comprar pelo valor exato, ganha uma nova jogada extra e assim sucessivamente. Vamos agora para as regras de posicionamento das fichinhas na sua alhambra. Primeira regra, as fichinhas devem estar sempre alinhadas. Você prestar atenção, todas elas o desenho tem um único alinhamento, assim, você pode prestar atenção na ilustração, a ilustração do desenho tem que estar sempre de cabeça para cima, digamos assim. Outra dica para não errar é porque essa fichinha colorida com o número que indica o preço da carta sempre está na parte de baixo. Então você considerar que isso aqui é sempre a parte de baixo da ficha e colocar todas assim no mesmo alinhamento, todas de cabeça para cima. Você nem pode girar, nem pode colocar de cabeça para baixo. Segunda regra, você sempre tem que posicionar uma ficha adjacente a outra ficha já presente no tabuleiro. Nem pode colocar ela assim, solta, flutuando no ar, nem pode colocar tocando assim apenas esquina com esquina. Sempre tem que estar adjacente borda com outra ficha já presente no tabuleiro. Terceira regra,
No momento de posicionar a ficha, você tem que respeitar a adjacência das bordas com muralha e sem muralha. Veja que tem diversas fichas que uma ou mais bordas delas tem esse tom de preto aqui, esse tom escuro. Isso significa as muralhas de Alhambra. Então, você, ao posicionar a ficha, você sempre tem que considerar que você só pode posicionar um trecho que tem essa borda preta de muralha adjacente a outra borda preta, outra borda de muralha. E o trecho sem muralha adjacente a outra borda sem muralha. Terceira regra, né? Primeiro, o alinhamento. Segunda, respeitar as bordas. Borda com muralha só pode tocar em outra borda com muralha. Borda sem muralha, ou em ninguém, né? A borda pode ficar solta assim no ar, tudo bem. Mas naquelas bordas que se tocam, você tem que respeitar a adjacência. Muralha com muralha, não muralha com não muralha, digamos assim. Terceira regra, a regra que o próprio manual chama assim, a regra do caminho. Você tem que sempre conseguir traçar um caminho onde um caminhante imaginário consiga sair da sua ficha inicial, a sua ficha aqui da Fonte dos Leões, e chegar até a ficha que você está posicionando agora, passando por um caminho, andando apenas por dentro do tabuleiro, sem precisar sair do tabuleiro e sem precisar também pular uma muralha, certo? Então, por exemplo, imagine que eu posicionei essa daqui, beleza, o alinhamento está respeitado, a borda aqui, muralha, sem muralha, tocando em sem muralha. Digamos que a próxima ficha eu queira colocar aqui. O alinhamento está respeitado, a borda que está tocando aqui, muralha com muralha, a princípio estaria respeitado também, só que eu não poderia posicionar ela aqui, porque não tem como o nosso caminhante imaginário sair dessa ficha inicial e chegar na ficha que eu estou posicionando agora, a não ser pulando um trecho de muralha ou saindo, né, arrodeando, como eu diz aqui na minha terra, por fora do tabuleiro. Então, não vai ser permitido posicionar essa ficha aqui. Eu tenho que respeitar essa regra de que é preciso traçar um caminho que saia da ficha inicial e chegue na ficha que eu estou posicionando agora, caminho esse que nem pode passar por fora do tabuleiro, nem pode pular um trecho de muralha. O caminho pode dar a volta do tamanho que for, pode dar uma volta aqui, lá por cima, dar uma volta, chegar do outro lado, contanto que seja possível traçar esse caminho no momento em que eu estou posicionando a ficha. Então, nesse nosso exemplo, eu poderia posicionar aqui, por exemplo. Beleza. Existe uma última regra que é a seguinte: você não pode deixar um espaço vazio na sua alhambra, um buraco na sua alhambra. Então, ao longo de várias rodadas, por exemplo, claro, eu estou dando um exemplo aqui, você, em geral, você vai pegar se conseguir fazer aquelas jogadas extras, como eu expliquei ainda há pouco, 2, 3, no máximo 4 posicionamentos por rodada. Mas eu estou pegando aqui só para exemplificar. Eu não vou nem respeitar as regras de alinhamento, porque é só para exemplificar. Eu não posso, por exemplo, fazer isso. Deixar um espaço vazio, um oco no meio, cercado por trechos ao redor. Esse espaço tanto faz ser um espaço de tamanho 1, digamos assim, ou de tamanho 2, ou de tamanho 3, nunca vai poder ficar assim um espaço vazio, cercado por outras fichas. Se eu não respeitar essas regras, eu não puder posicionar uma fichinha minha, eu posso trazer ela aqui para a minha reserva, certo? Eu posso deixar ela aqui, nesse espaço da minha reserva. A reserva não tem limite de fichas, você pode armazenar quantas fichas você quiser aqui na reserva. E outro detalhe é que eu não preciso colocar uma ficha na reserva apenas por falta de opção. Eu posso colocar por opção mesmo. Eu vejo ali que até tem um lugar onde eu poderia posicionar a minha ficha, mas eu acho que não vai ser legal. É melhor deixar ela guardada para posicionar numa rodada posterior, o que vocês verão já já que é permitido. E eu deixo guardada na reserva aqui para usar ela depois. Pode sem problema nenhum. Você pode deixar a ficha na reserva não apenas por falta de opção, mas por opção também, certo? Então você, recapitulando rapidamente, a segunda ação possível de pegar fichas. Gasta, né, compra a ficha usando dinheiro, traz a ficha para a sua alhambra ou para a sua reserva. Se for posicionar na reserva, você só deixa ela guardadinha lá. Se for posicionar na alhambra, tem que seguir todas essas regras de posicionamento. Se você tiver feito a jogada gastando a quantidade exata de dinheiro, sem desperdiçar troco, você pode fazer uma nova jogada, que pode inclusive ser desse mesmo tipo, que pode inclusive dar direito a uma nova jogada e assim por diante. Um último detalhe, antes de eu passar a explicar a terceira opção de ação, é que você só precisa encaixar as suas peças antes de passar a vez para o seu vizinho da esquerda. O que é que isso significa? Se você adquirir apenas uma peça, beleza, você adquire e posiciona ela lá, ou na sua alhambra ou na sua reserva. Mas se você, em virtude daquele combo, né, daquele bônus, daquele benefício que lhe permite fazer jogadas extras, tiver adquirido, sei lá, 2 ou 3 peças, ou até 4, né, que é o máximo possível, você pode ir adquirindo essas peças e deixando elas aqui ao lado, e apenas no final, antes de passar a vez para o seu vizinho, é que você, de fato,
as posiciona. Isso porque o posicionamento de uma peça pode afetar o da outra. Então você não precisa posicionar elas exatamente na ordem que você comprou. Você pode ir comprando, deixando elas aqui de lado. Isso, claro, num exemplo onde você compraria mais de uma. Se for só uma mesmo, não tem muito o que fazer, né? Mas se você tiver mais de uma, você pode ir comprando, deixando elas aqui de lado. E apenas no final, antes de passar a vez para o seu vinho da esquerda, é que você faz o posicionamento delas, seja em alhambra, seja na sua reserva. E também apenas no final, antes de passar a vez para o seu vinho da esquerda, é que você faz o sorteio das novas peças para posicionar lá em alhambra. Aliás, lá no expositor, certo? Então, só lembrando mais uma vez, o custo da peça é esse número aqui embaixo. E o tipo de moeda que você vai precisar para comprar a peça vai depender de onde ela esteja posicionada lá no expositor. Vamos agora para a terceira ação possível, que é reorganizar a sua alhambra. Para reorganizar a sua alhambra, essa terceira ação possível se subdivide, digamos assim, em mais três. Ou seja, existem 3 jeitos diferentes de reorganizar a sua alhambra. Quando você optar por fazer essa ação, você tem que escolher um dos 3, né? Não pode ser mais de um. É uma reorganização só, digamos assim. Quais são as opções de reorganização? Você pode pegar, vou pegar aqui umas pecinhas de novo, só para exemplificar. Você pode pegar uma peça que está na sua reserva e posicioná-la em alhambra. Essa é a primeira opção. Segunda opção, você pode remover uma peça que está em alhambra e trazer para a sua reserva. E a terceira opção é você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é você substituir, você tirar uma peça de alhambra para a reserva e você posicionar uma peça da reserva em alhambra, só que nesse caso tem que ser no mesmo lugar, ou seja, a peça que entra tem que entrar exatamente no lugar da peça que sai, certo? Se você quiser tirar uma peça e colocar outra, de maneira que a peça que entra vai entrar exatamente no lugar da peça que sai, você pode fazê-lo numa rodada só. No entanto, se você quiser colocar uma peça em outro lugar qualquer, ou quiser remover uma peça de outro lugar qualquer, aí você não pode colocar e remover na mesma rodada. Ou você coloca ou você remove. Para poder colocar e remover de uma vez só, tem que ser no mesmo lugar. A peça que entra tem que entrar no lugar da peça que sai. Certo? Essa é a terceira opção de ação, que é reorganizar a sua alhambra. E aí, bom, a gente vai jogando dessa forma até que apareçam as fichas de pontuação. Eu vou posicionar aqui mais algumas fichinhas em alhambra só para melhorar o exemplo da pontuação que eu vou dar daqui a pouco, certo? Então, eu coloquei aqui mais algumas fichas só para melhorar o exemplo. E aí, o que acontece? Os jogadores vão jogando dessa forma até que, em algum momento, apareça aqui no baralho dos dinheiros aquela carta A. Lembra que a gente posicionou lá na preparação? Opa, tá aqui, encontrei. O jogador, na hora de repor aqui o dinheiro, ele puxa a carta. Opa, não é a carta de dinheiro, é essa carta aqui, A. Ela indica que nós vamos ter a primeira rodada de contagem de pontos. Como é que vai funcionar? Você vai montar um ranking, digamos assim, você vai conferir ali rapidamente quem é o jogador que na sua alhambra, e aí só conta na alhambra se ele tiver alguma peça na reserva, não conta, certo? Peças na reserva não contam para pontuação, só as peças em alhambra. Qual é o jogador que na sua alhambra tem mais peças da cor azul, mais peças da cor vermelha, mais peças da cor marrom, branca, verde e roxa. E vai montar esse ranking. E aí vai seguir a pontuação conforme está aqui nessa cartinha. Essa mesma pontuação vem expressa aqui na tabelinha, aqui nessa cartela da reserva, para que o jogador não seja pego de surpresa. Ele já pode se planejar, digamos assim, em médio prazo, pensando em quantos pontos ele vai receber, certo? Então, o jogador que tiver mais fichas da cor azul vai ganhar 1 ponto, o que tiver mais fichas da cor vermelha vai ganhar 2, o que tiver mais da cor marrom vai ganhar 3, e assim por diante. E aí é onde entra a principal estratégia de alhambra, que é a seguinte: as fichas que dão menos pontos também são aquelas menos numerosas. Porque o que importa aqui não é a quantidade absoluta de fichas que você tem, e sim a quantidade relativa. Ou seja, não importa você ter muitas, necessariamente. Importa você ter mais do que os seus adversários. Então, eu até digo brincando, né? É melhor você ter 2 e o seu adversário ter 1 do que você ter 20 e o seu adversário ter 21. Nem existe 20, né? Só para exemplificar. Ou seja, o que é que isso significa? Se você focar em correr atrás de pegar as fichas de menor valor, como as azuis e as vermelhas, por exemplo, você muito provavelmente vai conseguir chegar numa posição boa do ranking e dificilmente vão conseguir lhe tirar dessa posição do ranking, porque são poucas fichas. Então, você ali, ao longo de algumas rodadas, conseguiu concentrar na sua mão 3, 4, 5 fichas da cor azul, dificilmente alguém vai conseguir, ao longo do jogo, ter mais do que isso. Em compensação, elas dão menos pontos. É mais fácil você chegar na primeira posição do ranking nas fichas azuis e vermelhas, porque a quantidade, o nível global de fichas, digamos assim, é menor. Em compensação, elas dão menos pontos. Já as fichas aqui, por exemplo, verde e roxa,
elas dão mais pontos, em compensação existe uma quantidade bem maior delas, de maneira que se todo mundo correr atrás de pegar elas, dificilmente vai ficar uma concorrência muito grande para ver quem fica em primeiro do ranking. Então esse é um ponto, assim, um dos principais pontos da estratégia de jogo que você tem que calibrar bem. Eu corro atrás das fichas que dão muito ponto, sabendo que é difícil eu ficar em primeiro lugar do ranking delas, porque a concorrência é alta, em compensação elas dão mais pontos, ou eu tento focar naquelas fichas onde é mais fácil eu ficar na primeira posição do ranking, em compensação elas dão menos pontos, certo? Então só fechando parênteses, voltando para as regras, é isso, você vai olhar quem é que está em primeiro lugar do ranking em cada uma das cores, e vai atribuir esses pontos conforme mostrado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso na primeira rodada de pontuação. Teremos ainda outras duas, que chego já lá nesse ponto. Além das pontuações aqui pelos rankings de quem tem o maior número de construções de cada cor, nós teremos também a pontuação pelas muralhas. O que quer dizer isso? Cada jogador vai olhar para a sua alhambra e vai procurar os trechos contínuos de muralha. Lembre que as muralhas são essas bordas pretas aqui, mais escuras das fichas, certo? Você vai procurar quantos trechos de muralha você tem e vai ver qual deles é o maior. Apenas o maior trecho de muralha que você tiver é o que pontua. Se tiver mais de um, você desconsidera o segundo maior, o terceiro maior, enfim. Vai procurar apenas o maior trecho contínuo de muralha que você tiver. E vai contar quantos trechos ele mede. A unidade de medida, digamos assim, é uma bordazinha dessa da peça. Então, por exemplo, aqui eu tenho um trecho de muralha de tamanho 3. Veja, 1, 2, 3. Aqui eu tenho um trecho de muralha de tamanho 1. Aqui eu tenho um trecho de muralha de tamanho 2. E o meu maior trecho de muralha, se você contar bem, é esse aqui, que mede 1, 2, 3, 4. Aqui tem uma bifurcação. Sempre que tiver uma bifurcação, você precisa decidir para qual lado você está contando, certo? Você tem que tomar um dos dois lados da bifurcação e, obviamente, você sempre vai tomar o lado que vai ser mais longo. Então, aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Nesse caso, tanto faz eu contar para cá ou para cá. Os dois lados vão ter a mesma pontuação. Duas bordas de muralha assim, que tocam uma na outra, uma muralha espelhada, como a regra do jogo chama, conta como uma muralha só, certo? Tem duas bordinhas aqui tocando uma na outra, isso conta como um único trecho. Então aqui, tanto faz se eu pegar essa ponta da bifurcação, o comprimento vai ser 4. 1, 2, 3, 4. Se eu pegar essa outra ponta da bifurcação, também vai ser 4. Então nesse caso, tanto faz. Mas é óbvio que vão existir casos onde a muralha se torna mais longa se você escolher o lado A da bifurcação do que o lado B. Então você tem que prestar atenção e olhar bem direitinho qual é o trecho mais longo de muralha que você tem. E aí você vai ganhar um ponto para cada trecho de muralha. Então no meu exemplo aqui eu ganharia 1, 2, 3, 4 pontos, certo? Então ganho os pontos conforme a tabelinha aqui, conforme a quantidade, quem for o primeiro lugar do ranking de quem tem mais construções azuis, vermelhas, marrons, brancas, verdes, roxas, e além disso, ganho também o ponto aqui pela muralha, um ponto por cada trecho de muralha. No nosso exemplo aqui, eu ganharia 4 pontos por ter esse trecho de muralha. Esses pontos são contabilizados lá no tabuleiro de contagem de pontos. Essa carta foi puxada no momento em que eu precisava repor o espaço aqui. Vocês lembram, né? Você repõe esses espaços que ficam vazios, puxando cartas do baralho. Então, como eu puxei uma carta dessa, eu vou ter que puxar uma nova para preencher o espaço, e aí a gente segue o jogo com o próximo jogador, o que já seria o próximo, com o jogo seguindo normalmente. E isso vai seguir acontecendo até que num determinado momento seja revelada a próxima carta de pontuação, que é aquela carta B que a gente embaralhou lá na preparação. Deixa eu encontrar ela aqui para vocês. Aqui está a carta B. Como eu disse, as mesmas informações que são trazidas aqui na carta também são trazidas aqui na cartelinha da reserva, para que os jogadores não precisem ficar dependendo da hora que a carta sair para ver quantos pontos vale. Então a carta B, do mesmo jeito, as mesmas regrinhas que eu expliquei. Você vai contar o ponto pela muralha, cada jogador vai ver a sua maior muralha e fazer a pontuação da maior muralha. Um ponto, né? Um ponto por cada trecho. E vai fazer a pontuação também do ranking de quem é o jogador que tem mais construções da cor azul, que tem mais construções da cor vermelha, da cor marrom e assim por diante. Só que agora, nessa segunda rodada de pontuação, quando essa carta aqui é revelada, você não vai contar mais apenas o primeiro lugar do ranking, vai contar o primeiro e o segundo. Então veja que os pontos já vão aumentando bastante. Nessa segunda rodada de pontuação, quem ficar em primeiro ganha 8 pontos e quem ficar em segundo ganha 1. Quem ficar na cor azul, na cor vermelha, 9 e 2. Na cor marrom, 10 e 3. Na cor branca, 11 e 4. E assim por diante. Na verdade, ficar em segundo na segunda rodada de pontuação equivale a ficar em primeiro na primeira rodada de pontuação. Os pontos vão aumentando bastante de uma rodada para a outra. Em caso de empate, você soma as pontuações correspondentes
aos jogadores empatados e divide por igual, arredondando para baixo se for o caso. Então, por exemplo, 2 jogadores empatados em primeiro lugar, você soma a pontuação do primeiro e do segundo e divide entre eles. 3 jogadores empatados em primeiro lugar, você soma a pontuação do primeiro e do segundo e divide entre eles. Se tiver um jogador isolado em primeiro e dois empatados em segundo, aquele que está isolado em primeiro ganha a pontuação do primeiro e os que estão empatados em segundo, você vai fazer essa divisão, sempre arredondando para baixo. E o jogo continua assim mais uma vez até que ele acaba. Quando ele acaba, o jogo acabar, a gente faz a terceira rodada de pontuação. E quando é que o jogo acaba, afinal de contas? O jogo acaba quando você precisar repor as fichinhas lá no mostruário, e não tiver mais ficha suficiente. Lá no começo do vídeo eu disse que como o sorteio era aleatório, não fazia muita diferença em que ordem você repõe elas. E que isso só vai fazer diferença se tiver um jogador chato no jogo. Isso é verdade para o jogo em geral, mas no final, quando acabarem as fichinhas, aí sim é extremamente necessário que você siga a ordem. Porque, por exemplo, digamos que lá no final do jogo, ao final de uma determinada rodada, sobrou só essa fichinha aqui, que estava no espaço número 3. Quando eu fui sortear no saco, não tinha mais 3 fichinhas para repor o espaço. Só tinha, 2. Então essas 2 últimas restantes, você vai posicionar elas na ordem aqui. Primeiro a 1, depois a 2. E aí é importante seguir a ordem para que ninguém saia desfavorecido. Por quê? Porque nessa reposição final, quando você fizer a reposição e não tiver fichinhas suficientes para repor todos os espaços, fica aqui um ou mais espaços vazios no nosso expositor, aí você vai fazer uma última distribuição das fichinhas. De que forma? Você vai olhar quem é o jogador que naquele momento tem mais dinheiro do tipo amarelo. E aí ele recebe a fichinha amarela, ainda que não seja dinheiro suficiente para pagar o preço dela. Isso ocorre apenas no final do jogo, quando for acabar a partida. A última fichinha aqui que está no espaço do dinheiro amarelo vai para o jogador que tiver mais dinheiro amarelo. A última fichinha aqui no espaço verde vai para o jogador que tenha mais dinheiro verde. E assim sucessivamente. Você vai ver quem é o jogador que tem mais dinheiro de cada cor. E esse jogador vai receber essa última ficha que sobrou. Por isso que nesse momento é importante sim você seguir a ordem, certo? Para não desfavorecer alguém. Se por acaso 2 ou mais jogadores empatarem na quantidade de dinheiro daquela respectiva cor, nessa hora de pegar a última ficha que sobrou na última rodada, aí, em caso de empate, ninguém pega a ficha. Ela vai ficar lá no expositor mesmo e não vai ser de ninguém. O jogador pega essa última ficha, se for o caso, posiciona ela na sua alhambra, sempre seguindo as regras de posicionamento, se for o caso. E a gente faz a última rodada de pontuação. A última rodada de pontuação não tem carta nenhuma dela. A pontuação está expressa aqui apenas na reserva, né? Na fichinha da reserva. E aí ela vai dar bem mais pontos, ou seja, 16, 17, 18, de novo seguindo sempre a mesma lógica. E a diferença é que na terceira rodada de pontuação, você vai ter pontos para o primeiro, o segundo e o terceiro colocados no ranking de quem tem mais peças de cada cor, certo? Vai cor por cor, vai ver quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Em caso de empate, você faz aquilo que eu já expliquei, né? Soma as pontuações correspondentes às posições empatadas e divide por igual, arredondando para baixo. Faz também pela terceira e última vez aquela pontuação referente às muralhas, e aí quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Falta só explicar, eu prometi lá no começo do vídeo que ia explicar como é que se joga uma partida com apenas 2 jogadores. Chegando aqui você vê que se na última rodada você distribui pontos para o primeiro, segundo e o terceiro, você já fica estranhando, né? Como assim? Primeiro, segundo e terceiro, numa partida com 2 jogadores, como é que eu faço? Bem, numa partida com 2 jogadores, você vai ter um terceiro jogador imaginário, chamemos assim, um jogador fantasma, que você vai fazer da seguinte forma. No começo da rodada, antes de começar a partida, você vai sortear 6 fichas aleatórias, entregar 6 fichas aleatórias e entregar para esse jogador fantasma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa com ele. Depois da primeira rodada de pontuação, depois que a primeira rodada de pontuação acontecer, você primeiro contabiliza os pontos, depois de fazer isso, você sorteia mais 6 fichas aleatórias e entrega para o nosso jogador fantasma. Depois da segunda rodada de pontuação, você também sorteia mais fichas aleatórias e entrega para o nosso jogador fantasma, com a diferença de que nessa terceira e última vez que ele recebe fichas, ele não necessariamente vai receber 6. Ele vai receber 1/3 do total que ainda tem no saco. Então você conta quantas tem no saco, você precisa até esvaziar o saco para fazer isso. Você conta quantas tem, vê
faz essa contagem, quanto é que dá um terço desse número arredondado para baixo, aí coloca de volta no saco para que o sorteio seja aleatório, e aí você entrega, faz a terceira e última entrega de fichas para o jogador fantasma, certo? O jogador imaginário. E para que serve esse jogador imaginário? Como é que ele joga? O que eu faço com ele? Bom, em cada uma das 3 rodadas de pontuação, o jogador imaginário vai entrar no ranking de quem tem mais fichas de cada cor. Você não vai efetivamente construir a alhambra dele. As fichas não precisam ficar formando aqui o castelo bonitinho, não. Você pode deixar elas empilhadas mesmo, no máximo separadas por cor, só para facilitar a visualização. E você vai, mesmo elas não estando organizadas formando uma alhambra, você vai contar quantas fichas de cada cor ele possui, de maneira que ele vai entrar também, digamos assim, no ranking na hora de contabilizar quem tem mais fichas de cada cor, né, certo? Naquela pontuação. E ele serve só para atrapalhar os demais jogadores, por exemplo. Se é uma partida com apenas 2 jogadores. Se na primeira rodada de pontuação o jogador imaginário for ele quem tiver o maior número, ele que estiver em primeiro lugar do ranking em alguma das determinadas cores, os outros jogadores vão ficar chupando o dedo, não vai fazer ponto nenhum, já que na primeira rodada só quem pontua é o primeiro colocado. E a mesma coisa para a segunda e para a terceira. Então ele vai colecionando essas fichas e ele entra na contabilização do ranking cada vez que você tem uma das 3 rodadas de pontuação. E aí, o grande detalhe, o grande X da questão é que as peças que o nosso jogador fantasma fica com elas na mão ao longo do jogo, não são só aquelas 6 primeiras que ele recebe no começo do jogo, mais 6 que ele recebe no meio, mais uma quantidade X que ele recebe no final. Por quê? Cada vez que um jogador realiza aquela nossa segunda ação, onde eu adquiro fichas lá do nosso expositor e eu posso posicionar em alhambra ou posicionar na minha ficha de reserva, no caso de uma partida com 2 jogadores, existe um terceiro lugar onde eu posso posicionar, que é entregar a ficha ao nosso jogador fantasma. Então é aquela coisa, uma ficha que não serve muito para você, mas ajudaria muito o seu adversário. Então eu compro ela só para entregar ao jogador imaginário, para que o meu adversário não chegue a comprá-la, certo? Então, para deixar o jogo um pouco apertado, não ficar assim tão folgado. Se é apenas 2 jogadores, quase todo mundo ia sempre conseguir comprar as fichas que deseja. Então, você cria esse jogador imaginário, digamos assim, onde eu posso, ao adquirir uma ficha, eu posso não só colocar lá na reserva ou na minha alhambra, como tem uma terceira opção de lugar onde colocar, que é entregar ao jogador imaginário. E aí, como eu disse, em cada uma das rodadas de pontuação, você vai fazer a pontuação dele. Ele não conta por a pontuação das muralhas, até porque ele não constrói a alhambra propriamente dita, mas você vai contar quantas fichas de cada cor ele tem e ele vai entrar sim na pontuação aqui na hora de montar o ranking, certo? Isso serve para deixar o joguinho um pouquinho mais apertado e serve também para que na terceira rodada, onde os 3 primeiros colocados são pontuados, você ter aí um terceiro jogador, né, para receber os pontos. Tá bom? Então é isso. Basicamente, esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Alhambra. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário. Se inscreva no canal. Ative as notificações. E até o próximo jogo.